Gente do céu, o presidente da República não cansa de adotar a mesma estratégia. Ele vai, cria um fato, né, um fato mentiroso, no caso, pensa uma conspiração contra mim, se vitimiza, isso começa a ser bombado nas redes sociais. Primeiro que começa a ser bombado nas redes sociais bolsonaristas, aqui e ali, dali eles assumem esse discurso, fazem uma coletiva à imprensa, como aconteceu, né, com o ministro, com o pessoal da campanha dele, e aí começa a bombar, ele se vitimizando, e aí surge como chegou agora a justificativa de que com essa conspiração vamos ter que adiar a eleição. Adiar a eleição é uma pinóia, conspiração é uma pinóia. Na verdade, a gente está vendo novamente mais um processo bolsonarista para jogar uma cortina de fumaça em duas coisas principalmente. Bem, a gente teve aqui no domingo um dos próceres do bolsonarismo, aliadíssimo do presidente da República, né? Pupilo de Bolsonaro, o nosso Roberto Jefferson, né, que atirou 50 vezes, jogou 3 granadas contra policiais federais, ferindo 2, mandando 2 para o hospital. Então, isso aqui é claro que funciona como uma cortina de fumaça, está circulando nas listas bolsonaristas de segunda-feira. A segunda coisa é que isso aqui também contribui muito para aquele discurso do capitão, do Bolsonaro, de que há uma conspiração contra ele, como eu estava falando. Primeiro, a conspiração tinha o quê? Urnas eletrônicas fraudadas, o que não é verdade, nunca apresentou uma prova, mentira. Depois, a conspiração entrava o que? As pesquisas eleitorais, mentira também, nunca apresentou uma prova de que houve fraude, houve manipulação de resultado com as pesquisas, né? E agora nós temos essa coisa de que as rádios não teriam propositadamente divulgado os programas de campanha dele, os milhares, uma conspiração com o TSE, com Lula, com tudo. Não houve. E aí, rapidamente, desculpa até me alongar, Diego, né? Mas rapidamente eu conversei com o pessoal, com advogados eleitorais, conversei com o pessoal daqui da Justiça Eleitoral, e eles falaram assim, olha, nada do que o presidente se sustenta, e colocaram 8 pontos, 8 pontos para provar que não se sustenta. Primeiro, a acusação que presume uma grande conspiração, a conspiração para isso seria tão grande, envolvendo dezenas, centenas, milhares de pessoas, que teria vazado há muito tempo, né? 2, programas de candidatos, né, deixarem de ser exibidos em rádios, infelizmente é comum, e não apenas nessa eleição. Muitos proprietários de rádio sabem que a fiscalização é difícil, etc., e depende das próprias candidaturas, a fiscalização não é o TSE, e simplesmente ignora o material. 3, responsabilidade das campanhas, né, lembrando, não é apenas fiscalizar, é também enviar o material de campanha e monitorar. Os candidatos têm que ficar atentos, não é o TSE. 4, a Justiça Eleitoral, diante de provas de não exibição, né, que são apresentadas pelos advogados, ela tem determinado que a rádio infratora veicule. Isso existe. 5, a responsabilidade pela não exibição, né, dessas rádios, né, e de seus gestores dos seus gestores e proprietários, a menos que se prove por A mais B que a campanha está pagando essas milhares de rádios para não exibir, o que Bolsonaro não provou nada, ou seja, a responsabilidade, em última instância, são das rádios. 6, as campanhas prejudicadas não podem fazer uma coisa que no jargão eleitoral se chama armazenamento tático, ou seja, ver que uma rádio não está exibindo, esperar juntar, e aí chegar na justiça e falar, olha, eu quero essas 1.000, 2.000 inserções que não rolou. A justiça vai falar, não, meu amigo, você tinha que ficar sabendo e passar adiante já e trazer para a gente informação. Normalmente a jurisprudência são 48 horas. 7, é uma falácia de pegar algumas rádios específicas e dizer que está acontecendo no Brasil inteiro. Os advogados eleitorais que atuam nisso dizem que isso acontece com campanhas presidenciais, com campanhas estaduais, né? Ou seja, é um problema que acontece com todos os candidatos. Não dá para pegar um que aconteceu num lugar e dizer que em todo lugar tal candidato é prejudicado. E 8º, e por último, nenhum problema grave e palpável de abuso econômico, como a tentativa de compra de votos e assédio eleitoral de mais de 1.000 empresários bolsonaristas, né, que tentaram comprar votos, assediar eleitor, assediar seus funcionários, segundo denúncias do Ministério Público do Trabalho, é bastante para adiar um segundo turno, né? Quanto mais a não exibição de rádios por responsabilidade das próprias rádios. Foi realmente grotesco, não tinha condição
de o Supremo Tribunal Federal agir de outra forma. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de mandar o Roberto Jefferson de volta para a prisão, de revogar a prisão domiciliar e mandar ele de volta para uma instituição prisional, isso tudo foi visto pelos demais ministros como natural, como esperado, como algo que deveria, sim, ter sido feito e de forma como foi, né? Logo na sequência das ofensas. E o que mais impressiona foi que logo depois que foi preso, o Roberto Jefferson, ele deu um depoimento reiterando as críticas dele. Ele tinha comparado a ministra Carmen Lúcia a uma prostituta e durante o depoimento ele pediu desculpa não à ministra, mas às prostitutas. Então, assim, ficou muito claro que a intenção dele de agredir ele disse que não houve dolo, mas sim, diante desse depoimento, houve sim a intenção de agredir, não houve nenhum tipo de arrependimento. Então, assim, o Procurador-Geral da República, ele chegou a cogitar mandar o Roberto Jefferson para uma instituição psiquiátrica, mas diante desse depoimento fica difícil, porque, assim, é um depoimento coerente com as atitudes que ele tomou. E por incrível que pareça, assim, apesar de ter sido um ataque muito vil ao Supremo Tribunal Federal, isso tudo resultou numa unidade maior do Supremo, porque é assim, quando a gente pode xingar o nosso irmão, mas se alguém de fora xinga, a gente sai em defesa. Então, essas intrigas que existem no Supremo Tribunal Federal entre os ministros, elas tendem a desaparecer quando a pessoa que ofende vem de fora do tribunal. No caso, Roberto Jefferson, no caso, o bolsonarismo. Então, isso, de certa forma, isso fortalece o judiciário nesse embate entre o judiciário e o executivo, para ser mais específico, o presidente Jair Bolsonaro, que desde o início do mandato tem criticado de forma muito veemente o STF e o judiciário de um modo geral. O interessante é que nesse episódio, como bem pontuou o Sakamoto, a intenção talvez tivesse sido transformar Roberto Jefferson em um mártir. Só que diante da violência, né, que ele cometeu contra os policiais, Jair Bolsonaro ele ficou sem escolha. Afinal de contas, os profissionais de segurança eles são um nicho muito importante para o eleitorado de Bolsonaro. Então, como o Bolsonaro ia sair em defesa de Roberto Jefferson, sendo que ele tinha atacado esse pessoal que é importante para ele para vencer a eleição, que são os policiais de um modo geral, que é uma categoria que ele sempre afagou desde o início do mandato. Então, de certa forma, mesmo que ele tenha criticado o Supremo Tribunal Federal por decisões que ele considera formas de cerceamento de liberdade de expressão, ainda assim, ele precisou ser mais veemente na crítica contra Roberto Jefferson do que na crítica contra o Supremo Tribunal Federal. Agora, não tem dúvida, daqui para o fim da campanha, daqui para o fim do mandato, daqui para o fim do mundo, sabe-se lá até quando, esse embate entre Bolsonaro e Judiciário tende a continuar assim. Qual?